Vamos ler a palavra do Senhor. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quem falou isso aí? Foi Jesus que falou, né? Foi? Mas que palavra é essa? Órfão. O que é um órfão? Sem pai, sem mãe? É isso? Eu já fui órfão, já. É. Porque quem cuidava de mim era a mãe. Aí ela morreu, eu tinha 12 anos. Meu pai não sabia cuidar, meu pai se perdeu. Então, o Senhor disse, eu não vos deixarei órfãos. Traduzindo, eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele disse. Às vezes as lutas, as dificuldades, as pressões do mundo nos fazem pensar que estamos sozinhos, não é verdade? Aí a gente tem que se apegar à palavra que é verdadeira, que é fiel, que diz, não vos deixarei órfãos. É? Você que está numa luta grande, numa luta terrível, você não está sozinho, o Senhor está dizendo. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Ou seja, o mundo não vê Deus, o mundo não vê Jesus. Eu e você já vimos Jesus hoje aqui. Não é verdade? Por quê? Porque o que mostramos, o que presenciamos, não pode ser produzido por homens. Quem entende o que eu estou falando? Essas coisas que presenciamos não são frutos de homens, não, de mortais, mas são obras dele, o dono da promessa. Isto é ver Deus. Ele disse, o mundo não me verá, o mundo não me conhece, né? Porém vós porém me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Esse vós também vivereis, ele fala de vida com qualidade, vida vitoriosa. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. As obras, os resultados, as mudanças, as realizações, cumprimentos das promessas. É a forma dele se manifestar. O canceroso é restaurado, o endemoniado é liberto, o alcoólatra é liberto, o perdido, o desregrado
passa a viver em perfeito juízo e testemunha a grandeza de Deus. Eu e você vemos a manifestação dele, e ele prometeu. Ele tem se manifestado a nós. Amém, igreja? Do contrário, a igreja não existiria mais, nós estaríamos derrotados, vencidos. Então, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Se eu quero ser amado por Deus, eu tenho que amar o Filho dele, Jesus. Eu também o amarei, Jesus disse, eu me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o traidor, o Iscariotes. O Judas, normal, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você acha difícil de entender a Bíblia? Quem que passou a vida assim, com dificuldade para entender a Bíblia? Levanta a mão. Mas é difícil. É porque Jesus está dizendo que se eu o amar, ou seja, se ele for importante na minha vida, prioridade na minha vida, ele e o Pai vão fazer em mim morada. Você não sabe o que é morada? Quem sabe o que é morada? Até quem mora debaixo da ponte sabe o que é morada. Quem concorda comigo? Morada é onde você passa a maior parte do seu tempo. Morada é onde você faz as coisas mais importantes da sua vida. Morada é onde você descansa. Morada é o lugar que você cuida, você prepara da melhor maneira possível para ter conforto, para ter segurança, bem-estar. Não é isso? A morada não é isso? Isso significa dizer que se eu permito Deus, Pai e Filho, fazerem morada em mim, eles vão zelar pela morada deles, pela casa deles, que sou eu. Eles vão cuidar. Eles vão proteger, não vai deixar ninguém invadir. Quem entende? Não é isso ou não? Ou eu estou errado? Ele disse, viremos para ele, ele quem? O que me ama. Se você amar Deus acima de tudo, ele vai fazer morada em você. Ele vai passar a maior parte do tempo na sua vida. Ele vai limpar a morada dele, que é a sua vida. Ele vai proteger a casa dele, que é você. Ele vai cuidar de você. É isso que diz a Bíblia. Não é difícil de entender. É difícil de entender? Não, não é. As pessoas, os maus elementos, ficam por aí, às vezes querem invadir propriedades alheias. Mas se esta propriedade estiver ocupada, tiver morador, tiver dono, eles não podem invadir. Quem concorda? Espiritualmente falando, Satanás não pode nem bater na porta aonde o pai e o filho moram.
Não pode. Ele põe em vigia, põe anjos. Põe anjos. Então, não tem segredo. Basicamente, eu me torno morada do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, quando amo intensamente a Deus acima de tudo, em todas as circunstâncias. Estando contente, eu estou amando a Deus. Estando triste, eu estou amando a Deus. Estando sobrando, eu estou amando a Deus. Estando faltando, eu estou amando a Deus. E aí eu viro morada dele. E aí ele vai cuidar de mim. E ele não é aquele tipo de morador relaxado, não. Pelo contrário. Tem morador que dá tanto valor à sua casinha e cuida. E no final do ano, tem uns que ajuntam o dinheirinho. No final do ano eu vou pintar minha casa. Hein? E faz lá a faixinha. E enfeita e põe vasos com flores. Hein? E põe um tapetezinho ali. Tá? E não entra com os pés sujos, hein? E brilha. E cuida. Deus cuida da casa dele, que é você, que sou eu, que somos nós. Amém? E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Que coisa maravilhosa. Em contrapartida, se você não ama a Deus, se você não abre a porta para ele entrar, não o convida, não o deixa tomar conta de você, um outro morador, um intruso, um invasor, ele entra e ele estraga toda a casa, porque não é dele. Ele faz cair os azulejos. Ele é que nem um cupim, começa a comer as madeiras. Ele deixa entupir tudo. E estraga e as colunas vão se deteriorando, a casa acaba desabando. Lembra que Jesus falou isso? É o espírito mau. Mostra lá, por favor. Olha lá. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ele não encontra repouso, não existe repouso mais para ele, né? Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, só que não é dele. Ele não tem escritura da casa. Quem tem escritura da casa é o Todo-Poderoso. Quem tem escritura é ele. Mas o invasor lá, esse aí não tem repouso, não tem teto. Tendo voltado, a encontra vazia, porque não ama a Deus, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros, o quê? Ele vira bagunça. Ele leva todos os arruaceiros dele, a cambada, como desculpa a expressão, é a cambada, o bando. Ele entra e leva o bando, vamos invadir. Olha lá. Piores do que ele ainda, mais arruaceiros. E entrando, habitam ali, e o último estado
daquele homem torna-se pior do que, assim também acontecerá a esta geração perversa. Mas quem ama Deus, entram 3 ilustres e nobres habitantes: Pai, Filho e Espírito Santo. The Father, Son and the Holy Spirit. Welcome to me, my Father, my Lord Jesus, my Holy Spirit. Bem-vindo na minha vida. Então, abra a porta para Ele. Convida-o. Você já viu a música que a Raquel fez, a pastora Raquel? Com o pessoal, com os compositores, parceiros da banda dela? Convidando o Senhor. Então, convida Ele, porque essa casa aí tem dono. Quem assinou a Escritura e assinou com sangue. Sim, sangue lá da cruz. Ele é dono, Ele assinou. Você é propriedade exclusiva de Deus. Satanás não pode tocar em você. É isso. Por isso que nós vemos as manifestações do Todo-Poderoso. Esse ano, deixe Ele trabalhar na sua vida. Dê ouvidos a Ele. E você vai ver. Você vai ver maravilhas. O mundo não pode ver, o mundo não conhece, não sabe. Você o conhece. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele o quê? Morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Fica de pé, por favor. Quem entendeu?